Querido Mestre Jesus, rogamos a Ti todos os nossos pensamentos que sejam elevados, que possamos ter em nossos corações o amor e a caridade, que sejamos instrumentos de luz e paz, possamos aprender cada vez mais com todos os ensinamentos que a vida e as revelações nos trazem. Estejamos convosco, sendo protegidos pelas mãos divinas e pelos espíritos amigos. Hoje e sempre nós damos graças a Deus e que assim seja. Nós estamos hoje fazendo, como já é de costume nesta casa, a palestra da família. Nós temos aqui um departamento DEFIGE, que é o Departamento de Família, Infância e Juventude. A nossa coordenadora, Rosângela, está aqui com a gente. E nós damos as boas-vindas a todos os irmãos. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez hoje? Então, todo mundo já conhece a nossa dinâmica, né? A gente vai ter um momento de fala e nós hoje trouxemos, dentro dessa temática família, que a proposta dessa palestra com os temas da família é que nós cheguemos mais próximo das necessidades reais das famílias de hoje, né? Então nós estamos aí com a importância da mulher espírita na educação dos filhos. Por que nós colocamos a importância da mulher espírita? Porque aqui nós vamos trazer questões de O Livro dos Espíritos, vamos também trazer uma informação do nosso irmão Leon Denis a respeito das necessidades que nós temos de encarnar num corpo feminino ou num corpo masculino. Então a gente colocou da mulher especificamente, por quê? Porque a mulher, ou seja, o espírito, quando está encarnado num corpo feminino, é ele que é a mãe, é ele que dá a luz, é ele que fica mais tempo, pelo menos teoricamente, com os filhos, né? Então é nesse sentido que a gente está trazendo a palavra mulher, porque a importância é igual e a gente também vai ver isso aqui ao longo da nossa conversa. Então nós vamos falar um pouco do Sectus nos Espíritos, que tem um comentário pessoal de Kardec na questão 202 de O Livro dos Espíritos. A pergunta que Kardec faz aos espíritos é assim: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar num corpo de um homem ou no de uma mulher? E aí, quando a gente está na erraticidade, né? Quando a gente vai reencarnar. E aí os espíritos vão responder bem simples assim, ó: isso pouco lhe importa, vai depender das provas por que haja de passar. Então não tem aqui mérito nenhum, a gente está atualmente num corpo de mulher, a mais do que o dos homens, e nem quando os homens também nessa condição, porque nós já sabemos que a gente precisa dos dois momentos, são dois estágios diferentes, em corpos diferenciados, que vão vivenciar também momentos diferenciados, inclusive psicologicamente. Então a gente tem a necessidade, todo mundo passa por isso, todo mundo vai passar por isso, já passou, né? E aí o Kardec ele faz um comentário pessoal dizendo que os espíritos, dentro dessa questão, né, 202, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não tem sexo. O espírito em si não tem sexo. O que tem sexo? O corpo que a gente reencarna. Então é interessante a gente pensar nisso, porque a gente não consegue muito bem visualizar ou vislumbrar,
né? Já que a gente vive homem e mulher o tempo todo, a gente pensa que isso é assim, mas na essência não é. E aí Kardec vem com esse complemento aqui à resposta, né? Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiências. Então, para que a gente encarna num corpo de homem ou reencarna num corpo de mulher? Para viver experiências. Lembrando que nós estamos reencarnando, a reencarnação se faz necessária para que nós possamos evoluir. É a maneira que nós temos de nos transformar moralmente e de aprender a amar, é convivendo uns com os outros. Então, por vezes, a gente está ocupando, né, um lado e o outro para ganhar essas experiências. Aqueles que só como um homem encarnasse, só saberiam o que sabem os homens. E não é interessante, aqui mesmo, quando a gente, nas nossas conversas, a gente diz assim, não, isso é coisa de homem. Homem é desse jeito. Como se, a gente generaliza, como se todos os homens fossem iguais. E nós sabemos que não é. Cada um tem uma individualidade, porque cada um de nós, primeiro, é um espírito. E um espírito que tem aí uma vivência, portanto, e no caso nosso, no planeta de provas e expiações, já estamos em muitas vivências, reencarnações, que estamos experimentando um corpo e o outro, as experiências de um e de outro, para que nós nos melhoremos integralmente, né? Necessidade da encarnação, da reencarnação. Como nós estamos falando de reencarnar, essa resposta que a gente deu anterior aí, que tem hora que tem que estar num corpo e no outro, né? Kardec vai falar para nós assim, a resposta não deixa margem a qualquer dúvida quanto à necessidade de o espírito encarnar, ora em corpo masculino, ora em corpo feminino. Aí tem alguns homens que a gente ouve, ele diz, Deus me livre de reencarnar como mulher. Nós não sabemos nada da vida, né? Porque a gente vem dentro da nossa necessidade, por misericórdia divina, a gente ganha a oportunidade. E dentro dessa oportunidade, dependendo do corpo que a gente tem nesse momento, nós vamos ter também experiências diferenciadas, que somando todas as encarnações, no processo evolutivo, nós nos transformaremos em espíritos de luz. Anjos, espíritos iluminados. É bom, né, quando a gente fala isso, porque a gente acha que está distante, mas quando a gente fala isso, a gente vê que nós estamos na caminhada e que todos os outros espíritos que nos assessoram, os espíritos mentores espirituais, o Mestre Jesus, todos os espíritos, eles também tiveram uma caminhada. Só que o Cristo, a gente sabe que a caminhada do Cristo foi como? Em linha reta, né? Ascendente. E nós ainda estamos vivendo esses percalços por conta das nossas próprias dificuldades mesmo. Então, quando a gente passa, ora num corpo, ora no outro, é pela necessidade de progredir em tudo, né? Então, essa experiência que a gente vai adquirindo em cada novo corpo físico, e aí a gente vê a bênção que é o esclarecimento da doutrina espírita. Hoje já não faz nenhum sentido para nós a gente pensar que vive só uma vida. Aliás, uma vida é essa que a gente vive, a gente só tem uma vida, que é a vida de sempre. Agora, a gente passa por encarnações e reencarnações. É a mesma vida, encarnado e desencarnado. A gente está vivendo a mesma vida, é a vida do espírito que somos nós. Mas nessas experiências, a gente vai adquirindo bagagem intelectual e bagagem moral. É claro, os espíritos também nos alertam de que essa caminhada, ela não é instantânea, ou não é, na maioria das vezes, concomitante. A gente evolui academicamente, né? Mas
na inteligência, nas conquistas da inteligência, nas tecnologias, mas não evolui igualmente nesse mesmo nível nas questões morais. E hoje a gente se depara com muitas dificuldades na humanidade por conta disso ainda, né? Das questões morais pouco desenvolvidas na nossa condição de espíritos reencarnados. Então, nada obstante ser indiscutível a indispensabilidade de o espírito estagiar, ora em um corpo masculino e ora em um corpo feminino e ora em um corpo masculino, com a importante finalidade de avançar na senda do progresso rumo a Deus. Cumpre não perder de vista o especial papel do espírito encarnado como mulher. Esse texto, ele está nas obras da codificação. Então, por que um papel especial? Todos nós passamos por isso. Então, o homem que está hoje, o espírito que está hoje encarnado num corpo de homem não tem que se sentir diminuído, e nem nós que estamos encarnados no corpo de mulheres achando que estamos aí as bambambãs, né? Aquelas que fomos escolhidas. Porque, na verdade, dada a oportunidade para cada espírito, na nossa vez de estar num corpo feminino, nós temos aí algumas responsabilidades a mais, obrigações a mais. Gerar um filho, por exemplo, não é uma coisa fácil. A gente lida no dia a dia como se fosse uma tranquilidade, mas não é. Há uma movimentação muito grande em todo o corpo físico, biológico da mulher, mas há também nas questões espirituais, com a aproximação do espírito que vai reencarnar, né, com tudo que a gente tem dentro dessa necessidade da oportunidade de ser mãe e de dar à luz, né, dar a vida física a esses filhos. Então, Leon Denis, como eu havia falado, ele vai falar sobre o papel da mulher no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz que o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa, mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. É claro que nós vamos levar em consideração que o nosso irmão fala aqui de um modo geral, porque a gente sabe também que nós somos espíritos eternos e que, como nós estamos ora em corpo feminino e ora em corpo masculino, a gente traz essa reminiscência também. Então, não é toda mulher que é carinhosa, não é toda mulher que é delicada, mas a maioria tende a ter uma sensibilidade maior, né? Por isso, as sociedades... Não, aí ele diz, né? Pelo filho, é seu o porvir e prepara o homem futuro. Então, como é que é isso? Nós gestamos um corpo que recebe um espírito que tem vida eterna. E nesse processo, a gente vai preparar. O corpo vai crescendo, né? A gente diz que vai evoluindo, na verdade vai crescendo, se transformando para atingir todas as etapas de quando nós estamos encarnados. É primeiro um bebê, depois, né? Depois que sai da barriga, bebê, depois uma criança, primeira infância, segunda infância, um adolescente, um pré-adolescente, um adolescente, um adulto. Aliás, é um pré-adolescente, um adolescente e um adolescente, né? Porque a adolescência agora aumentou aí o espaço, né? Alguns pesquisadores, estudiosos dizem que até 35 anos de idade pode-se levar em consideração a adolescência de algumas pessoas, né? Então, nós estamos depois na fase adulta e depois a fase idosa. O adulto mais adulto, depois o idoso, e agora nós temos pessoas, anteontem desencarnou a mulher que tinha mais idade no mundo, com 117 anos. Bom demais, né? A gente ouvir isso, porque eu estou com 61, olha, sabe lá, já pensou em ver mais 40 anos? É muito chão, né? Então, a mulher, ela precisa ser respeitada, honrada, diz Leon Denis para nós aí, e ter um entendimento esclarecido. Nós precisamos nos esforçar
Porque às vezes quem está dividindo essa gestação conosco é um homem que foi criado de uma maneira por uma mulher que não deu conta em si mesmo de que essa criação não estava levando à efetivação das necessidades da reencarnação como espírito. Porque é mais ou menos isso que a gente faz com essa afeição, com esse amor maternal que a gente tem, principalmente se eles são homens, os nossos filhos, a gente tende a ter uma maneira diferenciada de criá-los e a não dar responsabilidades, as mesmas que a gente ensina para as meninas em geral, né? E a gente fica olhando, é interessante isso, porque eu vejo, no meu tempo de criança, a gente brincava de boneca, como se fossem os nossos filhos, brincava de casinha, de fazer comida. Olha só. E nos dias de hoje, é muito diferente? Não. As meninas continuam brincando de boneca. E eu passei por uma mãe, e aliás era uma avó, não, era uma mãe e uma criança ontem na rua, aí a menininha, essa senhora estava levando uma boneca maiorzinha assim no colo, e a menina dizia para ela dizia assim, sua filha, e ela, sua neta, sua filha, uma andando na frente da outra, sua filha, sua neta. Aí eu achei interessante, porque era uma boneca. Nós estamos em 2024, a menina estava brincando de ser mãe da boneca. Olha como é que é isso, né? A gente fala tanto de evolução, tanto de revolução, tanto de mudança social, e a gente está vendo que os padrões, eles continuam os mesmos. E isso não é ruim, não. A gente não está falando aqui no sentido negativo disso, não. É no sentido positivo mesmo. Por quê? Porque a gente nota que quando você está revestido de um corpo feminino, as tendências que você tem, salvo, né, algumas situações, são essa de ninar, são essa de acolher, de proteger. A mulher, ela é muito voltada a isso, né? Então, Leon Denis vai dizer para nós que aquela sociedade que não faz, né, com que a mulher ela se estabeleça, que ela seja respeitada, essa sociedade deixa a desejar, no sentido de que, tendo essa atenção mais especial, a gente tenha aí mulheres que possam gerenciar famílias com uma condição, pelo menos a emocional, melhorada. É da natureza feminina essa questão da forma de se expressar nos cuidados. Então, se essa sociedade cultiva esses cuidados, se ela permite que a sociedade em si receba as mulheres nessa proporção, né? E aqui nós não estamos em nenhum momento dizendo que os homens não precisam ser acolhidos, porque o problema grande nosso ainda social, nessas divergências, é isso. É que a gente fica discutindo se é homem ou se é mulher, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que deve e o que não deve fazer, mesmo com todo o avanço. E apesar dessas conquistas, nós temos inúmeros problemas, porque as mulheres continuam tendo os filhos, ficando acordadas à noite, às vezes na companhia dos companheiros, né, de quem está junto, mas a maior parte do peso dessa criação, das atividades que faz junto com o filho, ainda continuam sendo da mulher. Aí a mulher sai para o trabalho, dirige o carro, que antes o homem levava, né, e tal, hoje não, ela sai, ela dirige o carro, ela lava o carro, inclusive, né, para poder sair com os filhos, e ela leva os filhos à escola e vai para o serviço, e ela fica no relógio para poder voltar no horário de pegar os filhos.
Há homens que fazem isso, sim, mas em geral na nossa sociedade funciona com as mulheres fazendo, né? Então é bom a gente estar atento, né? E aí a gente comparando esse texto do Leon Denis, que a gente acabou de ler, falando das funções das mulheres, da mulher, né, ou do espírito que reencarna no corpo feminino, na questão 821 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, e eu deixei isso aqui de propósito, viu, gente, para a gente poder saber que toda vez que a gente vai fazer um estudo como esse, a gente faz pesquisas, e que na doutrina espírita precisa ser assim. Todos nós devemos pesquisar para saber se é isso mesmo que está dito, né? Acompanhar. Então, a questão 821 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? E aí os espíritos respondem: sim, e até maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Quem é que traz os homens aqui para reencarnarem? Quem está reencarnado num corpo de mulher, num corpo feminino. Então somos nós as primeiras responsáveis. Olha o tamanho da responsabilidade então de um espírito, da importância desse espírito ter essa consciência. Porque o homem que estará na sociedade posteriormente, nas funções da sociedade, liderando, comandando, fazendo e desfazendo, é um filho de uma mulher, que a maioria das vezes teve a oportunidade de ninar desde o berço, acompanhar na escola, no jogo de futebol e depois na faculdade, e a gente não tem passado as informações morais que nós deveríamos, sendo nós mulheres, né? Porque a gente cria esse ser que é um corpo, mas tem um espírito ali, que é o que de verdade prevalece. E quando vem para cá, vem para quê? Para vencer essas dificuldades. Veio num corpo masculino, porque tem dever de casa para fazer aqui no planeta Terra. Então, quem é que vai auxiliar nesses deveres? A mãe. Na maioria das vezes, né? Então, a resposta, comentando essa pergunta, é que as funções a que a mulher é destinada pela natureza, aliás, a pergunta, né? As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Os espíritos só podem responder sim, maior até. Então não adianta a gente, mulher, dizer, não, o homem também tem que dividir tudo, ele tem que ficar de noite acordado com o filho, e tem mesmo. Não é porque é homem, é porque está com o compromisso de orientar, está com o compromisso de tornar aquela criatura, ou de dar condições para que aquela criatura amoleça o coração, para que aquela criatura se sensibilize em relação a esses seres que estão ali mais próximo dele, na dedicação, para duplicar ou replicar isso na sociedade posteriormente. Aí a gente fala muito hoje sobre feminicídio, e fala sobre Lei Maria da Penha, e é muito triste, o Haroldo deu uma estatística esses dias, lá na comarca que ele atua, em Contagem, em Minas Gerais. No final de semana, ele tinha 14 audiências para fazer, aquelas de custódia, né? E ele disse que a maioria era Lei Maria da Penha. E quem é que comete isso? São os homens em relação às mulheres. Como assim? Esse homem não teve uma mãe? Tem uma relação direta ou não tem com esse processo? A gente precisa repensar, né, isso na nossa sociedade. Porque a gente fica dizendo que o homem é o culpado. Aí parece que o homem é sempre o vilão da história. E parece que a gente não pode confiar mais nos homens. E se a gente continuar assim, a gente não vai chegar a ser anjo
tão cedo. Nós vamos algum dia, mas nós precisamos mudar esse ponto de vista. A gente precisa auxiliar nesse processo. Também cabe a nós mulheres nos colocarmos num lugar que é um lugar especial no sentido de ser aquela que vislumbra esse crescimento, quer seja do nosso esposo, do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso filho, da sociedade de uma maneira geral. Quantas vezes nós estamos colocados em funções na sociedade que a gente pode fazer alguma diferença e não tem feito, porque a gente fica achando que não é um problema nosso. Tem mãe, tem pai, por que não cuidaram, por que não cuidam? E o que nós precisamos de verdade não é de leis, a gente precisa de amor. E as leis divinas, elas são as leis que vão nos permitir alcançar esse amor. E é só assim que a gente cresce espiritualmente, aprendendo a amar. Então, no Livro dos Espíritos, na Lei de Igualdade, a questão 822A, ela também vai falar um pouco sobre essas questões que nós estamos colocando. Deixa eu ler a pergunta, né? Porque a resposta... Não, eu estou com ela aqui. Sendo assim, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Olha a pergunta que Kardec faz lá naquele tempo, né? De onde surgiam essas ideias, né? Essas necessidades para que a gente tivesse hoje tão fortemente aqui recebendo essas informações. E os Espíritos vão responder que de direito, sim, ou seja, essa lei, ela precisa, né, contemplar? De direito, sim. De funções, não. É preciso que cada um tenha um lugar determinado, né? E ele vai nos dizer, continua essa resposta, um lugar determinado, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Qualquer privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Além disso, os sexos só existem na organização física, já que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sobre esse aspecto, não há nenhuma diferença entre eles, devendo, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Ou seja, é um ser humano, é, antes de tudo, um espírito reencarnado. Se está num planeta de provas e expiações, tem as mesmas dificuldades e as mesmas necessidades. E precisa ser levado a sério isso, para que a gente possa andar para uma sociedade mais justa nesse sentido. Não adianta a gente ficar defendendo bandeira. Não existe dois lados. É tudo do mesmo lado. É o lado do ser humano fragilizado, do espírito que vem e volta nas mesmas condições, moralmente, completamente desviado do objetivo final, que é esse processo de evolução moral. E aí a gente vai falar aqui também da maternidade e da paternidade, né? Devemos considerar que tanto a maternidade quanto a paternidade constituem verdadeira missão. Eu falei isso no início. No mínimo porque estão os pais incumbidos inerentemente de formar o caráter dos seus filhos. Será que a gente pensa nisso quando a gente recebe um filho aqui nessa vida que a gente está presente? Que a gente pensa que o caráter dele é formado a partir de nós, das nossas impressões, de como a gente conduz essa criatura na jornada, dos exemplos que nós vamos dar para eles, mas mais ainda, daquilo que a gente vai permitir que eles façam conosco ao longo desse processo de crescimento. Porque quando a criança é pequena, a gente acha bonitinho aquele tapinha que ela dá no rosto das pessoas. É motivo às vezes de sorriso. Uma xingação,
às vezes vira uma festa. Onde é que esse menino aprendeu isso, né? Essa menina aprendeu isso, aqui em casa a gente não fala isso. Não é interessante a inteligência dessa criança? Aí está se revelando apenas o Espírito Eterno, que tem todas as dificuldades, e a gente muitas das vezes não dá conta de tolher, não dá conta de alinhar. Até por amor, né? Porque a gente diz que ama tanto, que as mães, quando reclamam alguma coisa do filho, ou quando punham os filhos de alguma forma, é interessante, porque, pelo amor de Deus, como é que sofre a gente, né? Quando a gente tem que corrigir, que dizer um não. É um sofrimento sem fim, mesmo a gente sabendo o que a gente está fazendo, porque é o melhor. Dá vontade da gente desistir. E há situações que a gente desiste literalmente. Porque a gente lembra, não, esse serzinho, é frágil, e às vezes é um homem já, né? E a gente ainda está dizendo isso dessa forma. Então, amor, dedicação, né? E o princípio doutrinário, a doutrina espírita vai nos dizer que a gente, considerando que a educação é o conjunto dos hábitos, isso é Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar, ela fala que, considerando que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos e que é na família que o espírito tem as grandes oportunidades de aprendizado, cabe à mulher, pela sua sensibilidade e pela parcela de tempo que permanece com os filhos, transmitir-lhes as maiores impressões dos valores essenciais à sua evolução moral. E a gente fica preocupado em botar no balé, na natação, no futebol, no karatê, e se ele vai para a melhor universidade pública que tem, se ele vai fazer o curso de medicina que a gente tanto queria fazer e não deu conta, e aí o nosso filho vai fazer para a gente, né? Como se fosse assim as coisas, e a gente não lembra, quase nunca a gente lembra que é a evolução moral que ele precisa, que a condução é essa, que é o respeito que tem que prevalecer em todas as situações ao longo da jornada que nós estamos juntos, enquanto pais, enquanto mães, enquanto cuidadores, né? E ainda falando do amor e a dedicação nesse princípio doutrinário, a educação espírita tem uma dimensão muito mais ampla, e por isso que a gente falou também da mulher espírita, né? Ao considerar o educando um espírito imortal. Em outras religiões as pessoas não precisam, elas não sabem. Elas não acreditam em reencarnação, por exemplo. Religião que não acredita em reencarnação vai preocupar com uma alma? Se ela acha que morre e fica num lugar lá esperando um julgamento? Nós não, nós os espíritas, a mulher espírita, ela sabe que a gente vem, passa um tempo, retorna e volta de novo com condições às vezes piores pelas próprias necessidades que continuam, a gente não consegue fazer muita coisa, né, numa encarnação. Então, ao considerar o educando um espírito imortal, revestido temporariamente por um corpo material, que o permite agir na vida terrena, ele precisa não só da educação intelectual, mas também da educação espiritual, religiosa e moral, para conseguir utilizar de um modo elevado as suas faculdades. Então, ninguém chega pronto aqui. Precisa sim da nossa ajuda. Há aqueles que vêm com disposição já, que são fraternos, que querem ajudar uns aos outros, né, que se importam com o próximo, sim. Mas se a gente não estiver direcionando, isso pode estragar, porque a inteligência do homem, ela é aquilo que faz com que ele ganhe espaço moralmente, mas também é muito fácil de perder essas questões morais. Porque nós nos iludimos pela razão e pelas questões da vida material, né, que a gente precisa muito. E assim, criar um destino venturoso, né, quando ele fala da elevação dessas faculdades, e assim criar um destino venturoso tanto na terra quanto na vida espiritual, para a qual vai retornar após o cumprimento da jornada evolutiva terrena. Então, todo mundo sabe disso. Nasceu, vai morrer. Nós, os espíritas, sabemos que não morremos.
Nós continuamos vivos, é uma continuidade da vida. Então nós precisamos dessa bagagem para voltar para casa definitiva e depois retomar isso em outros momentos até que nós estejamos em planetas que a gente não precisa mais de reencarnar, porque isso faz parte da evolução moral também. A educação espírita, ela prepara os nossos filhos não apenas para o sucesso na vida material, em função da boa educação intelectual, mas também para a criação de um destino feliz, pela adoção de atitudes morais elevadas em todas as fases da vida corpórea, principalmente perante as lutas evolutivas. Não é o que os nossos jovens têm mostrado para nós hoje, não é dessa forma que nós temos nos comportado, nós os adultos, os idosos, de todas as fases da vida. A gente vê lamentavelmente falta de respeito, né, ou desrespeito total ao outro em variadas situações. Assim, nossos filhos se veem como espíritos encarnados e criaturas e filhos de Deus, que têm pela frente uma jornada evolutiva com a esperança de se tornarem um dia, por conquista e esforços próprios, seres perfeitos. Então ninguém vai ganhar uma medalha e vai passar de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, porque fez a liçãozinha de casa daquele dia bonitinha. Não, a gente tem que, nesse esforço constante, é um esforço próprio, e conquistando o nosso espaço. Então, cada vez que a gente recebe esses irmãozinhos como filho, como agregado, como sobrinhos que a gente cria, qualquer que seja a forma que vem para que a gente esteja nessa orientação, encaminhando pela vida nesse processo de crescimento físico e moral, nós estamos responsáveis e nós vamos ter que prestar contas disso em algum momento. E se a gente fez, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que a gente podia, aí estamos quites com Deus. Porque o Espírito tem um livre-arbítrio como nós, e ele pode fazer o que ele quiser daquilo que a gente disponibilizou para ele. Porém, é bom lembrar que todas as vezes que a gente der muito amor, amor consciente, elevando a sua postura moral, essa semente, ela vai produzir frutos, mesmo que não seja de imediato. Mas você vê lá na frente, e é isso que a gente faz aqui na evangelização das crianças, plantando essa sementinha e convidando a família para estar presente, dando o exemplo e conduzindo essas crianças e esses jovens, né, de uma maneira diferente do que está posto no mundo. Isso, essa visão nossa, ela muda radicalmente todos os conceitos da educação tradicional, né? E também abre fronteiras para uma nova educação. Então a gente não fez ainda, vamos começar a fazer a partir de hoje. O pessoal novinho que está aí, que ainda não teve filho, ou que está com sobrinho, que está orientando, irmãozinho mais novo, né? Esse pessoal que vai formar casal daqui a pouco, que já é um casalzinho, mas vai virar aí, pai e mãe de família, né? Assumir essa responsabilidade. E a gente vai falar ainda que a criança é um espírito que recomeça uma nova existência na carne, devendo receber educação e boas influências dos pais, né? E educadores, desde a mais tenra idade, visando o seu progresso intelectual e moral. A gente tem muita coisa nesse sentido, e o tempo ele limita a gente aqui. Então nós vamos aí agradecer infinitamente a Deus e a cada um de vocês, com esse coração que fica vibrando com a gente, para que a gente possa ainda, durante a semana, esses dias que se seguem, refletir um pouco a respeito dessas questões, buscar mesmo na doutrina espírita as informações, conversar com as pessoas, observar, né, o que a gente tem feito de diferença na nossa sociedade, nesse contexto, e nos sentirmos responsáveis cada um, porque a diferença se faz assim, cada um fazendo no seu lugar, a gente floresce no lugar que a gente está, ajudando a florescer os outros campos, né, desse imenso planeta Terra e universo de Deus.
Muito obrigada, meus irmãos. Queridos irmãos, nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai, nosso Criador, que possamos ser consolados e que tenhamos em nossas consciências a importância de amar e cada vez mais respeitar. Que tenhamos, recebendo todos os fluidos, possam revigorar nossas energias e que possamos encerrar mais uma vez esse momento de conhecimento, de aprendizado, retornando aos nossos lares com muita paz e muita luz. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja.